Deus. Boa noite, a paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você mais uma noite, neste domingo, que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família e todos os seus caminhos. Sou o pastor Rodrigo Barreto e eu tenho uma mensagem, tenho uma palavra de Deus ao seu coração. E eu creio que Deus vai te abençoar muito, em nome de Jesus Cristo. Mas, meus irmãos, o propósito de Deus não é trazer apenas bênçãos para o povo. O propósito de Jesus Cristo foi levar e trazer a salvação e levar os nossos pecados. As bênçãos, isso mesmo. E aquilo que Deus vai nos proporcionar, isso, meus irmãos, é apenas algo secundário. Isso é apenas, meus irmãos, de acordo com a nossa caminhada. Isso que Deus ele vai nos dar. Mas o propósito mesmo de Deus na nossa vida, por meio de Jesus Cristo, é a salvação, é a remissão dos pecados. Isso mesmo. É nos limpar, isso mesmo, e nos trazer a promessa de salvação. A palavra de Deus, no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 14, faz uma referência, meus irmãos, faz uma referência muito importante a respeito da igreja de Laodiceia. O apóstolo João, meus irmãos, ele foi em uma visão, arrebatado em uma visão, e ali, meus irmãos, o próprio Jesus se apresenta-se para o apóstolo João e descreve o que estava para acontecer no final dos tempos. E este livro do final, conhecido como o livro de Apocalipse, né? O princípio e o fim refere-se ao livro de Apocalipse, como também lá no livro de Gênesis, né, faz a referência, né, do alfa e do ômega, e o alfa é o princípio, o ômega é o fim. Jesus disse: eis que eu sou o princípio, quer dizer, o início, o alfa, né, que é o início, eis que eu sou o ômega, também eu sou o fim de todas as coisas. E aqui, meus irmãos, Jesus, ele faz esta referência a respeito das igrejas, isso mesmo. E a última igreja foi conhecida como a igreja de Laodiceia. Igreja esta, meus irmãos, que estava em uma situação muito difícil. Por quê? Como também as demais, né? As demais igrejas. A igreja que estava mais firme é a igreja de Filadélfia. Isso, mas também existia coisas para ser corrigida. Mas daqui, referente à igreja de Laodiceia, diz assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto, diz o Amém. Quem é que estava aqui, meus irmãos, ditando isso mesmo, dizendo ao apóstolo João isso a respeito da igreja de Laodiceia? O próprio Jesus, isso mesmo, conhecido como o ômega, o fim de todas as coisas. É aquele que vai pôr o fim, isso mesmo. É aquele que vai vir buscar a sua igreja. É aquele, meus irmãos, que vai julgar as nações. E ele disse assim, preste bem atenção. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomaras que foras frio ou quente. E Jesus, ele disse o que? Olha, eu conheço bem as tuas obras. Tu não és nem frio, nem quente. Tomaras que tu fosse logo frio ou quente, mas tu és morno. Olha aqui, eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomaras que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Isso mesmo. Meus irmãos, a igreja de Laodiceia, ela era uma igreja morna. Isso mesmo. Era uma igreja morna
eles até congregavam, eles até se mostravam até como igreja, eles até se diziam que eram cristãos, mas na verdade, meus irmãos, o coração deles estava totalmente distante da salvação e de Cristo, do propósito de Deus. É tanto que olha o que o próprio Jesus ele disse. Preste bem atenção. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomaras que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Isso mesmo. Ele disse: olhe bem, como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu? Isso mesmo. Tem pessoas, meus irmãos, que o coração delas está tão distante, isso mesmo, tão distante do Evangelho de Cristo, tão distante do reino de Deus. Mas mesmo, meus irmãos, fazendo parte do sistema religioso, fazendo parte, meus irmãos, do sistema. Mas era a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, meus irmãos, era uma igreja como qualquer outra. Isso mesmo. Tinha placa, isso mesmo. Tinha, meus irmãos, tinha tudo que você imaginasse. Só que o coração daquele povo estava totalmente obstinado e transtornado. Aquele povo, meus irmãos, eles diziam: rico eu sou e de nada tenho falta. Sou abastardo, isso mesmo. E ali, meus irmãos, eles se sentiam que eram donos, que estavam bem satisfeitos, bem completos, isso mesmo, bem enriquecidos, isso mesmo. Nós vivemos em uma época onde muitas pessoas se encontram nessa situação e outras não se encontram, mas buscam esta situação para a sua vida. Não que alguém não possa prosperar, isso mesmo. Não que alguém não possa ter qualidade de vida, pode. Mas desde que o coração não esteja nessas coisas, desde que o primeiro e o princípio de tudo seja o Evangelho, seja Cristo na vida das pessoas. Não era o caso da igreja de Laodiceia, não. Na igreja de Laodiceia não era esse caso, não, meus irmãos. Olha o que eles diziam, olhe bem. Como dizes, rico sou. Eles diziam: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E olha o que Jesus disse: tu não sabes, isso mesmo, que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Isso mesmo. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Ele disse: olha, eu te aconselho que tu de mim compres ouro provado no fogo. Isso mesmo. É o que todo mundo não está procurando hoje. Isso mesmo. Todo mundo está procurando o enriquecimento, as bênçãos, os prazeres, isso mesmo, e tantas outras coisas mais. Mas o ouro provado no fogo é na dor, é na lágrima, é na oração, é no jejum, é na renúncia, é no compromisso com Deus, com o Evangelho de Cristo, é no compromisso, meus irmãos, com a igreja, é no compromisso, meus irmãos, como um cristão. Isso mesmo. Será, meus irmãos, que a igreja de hoje, ela olha para o próximo, pensando na salvação dela e na salvação do próximo? Será que quando ela olha para o próximo, ela diz: olha, fulano está no pecado, fulano está distante e ela precisa de salvação? Isso mesmo. Porque quando uma pessoa está salva, meus irmãos, há um desejo muito grande de salvar outras pessoas. Olha para as outras pessoas com desejo de salvação, com desejo e com um olhar de misericórdia, com um olhar, meus irmãos, de compaixão. Isso mesmo, com um olhar de compaixão. Não é muitas vezes o caso que nós estamos vendo hoje. Isso mesmo. Nós estamos vivendo hoje uma situação
Todas as situações existem das igrejas referidas aqui no livro de Apocalipse. Mas muitas situações a gente tem visto referente à igreja de Laodiceia. Muita mesmo. E aqueles que não estão como a igreja de Laodiceia, o sonho deles não é a salvação. O sonho deles não é ser provado no fogo e crescer isso mesmo. E crescer na graça de Deus. Mas o sonho mais é se tornar-se, meus irmãos, como a igreja de Laodiceia. Não é se tornar-se a imagem e semelhança de Cristo. Não é, meus irmãos, amar a igreja, sofrer pela igreja. Isso mesmo. Não é. E ele disse assim: como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Olhe bem, ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Isso mesmo. O enriquecimento aqui desta terra, esse aí, meus irmãos, é queimado. Esse aí, meus irmãos, é queimado, o vento sopra estas coisas, é palha. Isso mesmo. O enriquecimento, por mais que alguém se engrandeça ou ache que é alguma coisa, ou busque, isso é palha. Isso mesmo. Mas o ouro provado no fogo, esse é o que vai permanecer diante de Deus. E qual será, meus irmãos, o ouro, isso mesmo, provado no fogo, que nós temos vivido e mostrado para Deus, para Cristo? Isso mesmo. Ou será que a pregação boa é aquela que alegra, diz: olha, você vai enriquecer, Deus vai te dar estes bens, Deus vai fazer isso na sua vida? É bom se uma pessoa está num momento difícil, isso mesmo. Deus, ele abençoa a vida de uma pessoa. Deus, ele pode até trazer o consolo, como o próprio Paulo disse, né? Deus, ele traz consolo para os aflitos. Mas o propósito de Deus é trazer salvação. É que nós vamos mostrar para ele ouro provado no fogo. É que venhamos mostrar para ele ouro provado no fogo. E ele disse assim: preste bem atenção. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Isso mesmo. Que venhamos, meus irmãos, que venhamos comprar ouro provado no fogo. Isso mesmo. Que venhamos, meus irmãos, mostrar obras. Isso mesmo. Que serão provadas verdadeiramente no fogo para o Senhor. Que venhamos enriquecer destas obras, obras que irá suportar o fogo. Isso mesmo. E ele disse assim: olhe bem, preste bem atenção. Para que te enriqueças, isso mesmo, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Isso mesmo. Tem muitas pessoas, meus irmãos, que naquele dia, meus irmãos, infelizmente, a nudez irá ser totalmente posta. Isso mesmo. Porque o ouro que está sendo, meus irmãos, e o enriquecimento que está sendo trazido para esta pessoa, não é muitas vezes aquilo que realmente Deus espera para ela, meus irmãos. Amém? Que venhamos, meus irmãos, ter sonhos, projetos, mas venhamos, meus irmãos, acima de tudo, se vestir-se com esta vestimenta. Isso mesmo. Que venhamos colocar o colírio nos nossos olhos para que possamos verdadeiramente enxergar aquilo que Deus tem para a nossa vida.
Amém? E ele diz assim: eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Isso mesmo. E aqui ele diz: olha, eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e te arrepende. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amém, meus irmãos? Espero que esta mensagem possa ter trazido uma edificação para a sua vida, tá? Eu quero orar por você em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro, meu Deus, nesta noite. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelo aflito, pelo cansado, Pai, por esta casa, por esta mãe, esta jovem, esta pessoa, Senhor, que está nos ouvindo, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Entre com providência, Senhor, nesta casa, nesta família, que essa pessoa, Senhor, seja abençoada, seja também transformada, que ela possa realmente, Senhor, trazer vestes brancas, Senhor, e venha verdadeiramente, Senhor, enriquecer, Senhor, com aquilo que a traça e o ferrugem não corrói e não rouba, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, se existir alguém doente, que seja curado. Se existir alguém, Senhor, sentindo uma opressão, um medo, um cansaço, que receba de Deus agora a bênção, a provisão, a saúde. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu levanto a minha mão, eu declaro sobre esta vida que está me ouvindo, aquele que receber a tua palavra, que seja abençoado agora, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que possa, Senhor, ser livre, liberto, curado, restaurado, em nome de Jesus Cristo. Receba de Deus aí o livramento, a cura, a libertação. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Diga: eu creio, eu acredito. Eu amo você, fiquem todos na paz, tá? Que Deus te abençoe.